Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo e sou biólogo da empresa Controlar Ambiental. Hoje vamos falar um pouco sobre a biologia, comportamento e controle de roedores. Estes animais estão classificados entre a maior ordem de mamíferos da Terra, com cerca de 2.000 espécies. Existem 3 espécies que são consideradas pragas urbanas e que nos incomodam nas cidades ou no campo, trazendo prejuízos financeiros e à saúde. Entre elas, os ratos novérricos, ratazana, ratos-ratos, o rato de telhado e o musmúsculos, que é o camundongo ou catita. São chamados de roedores devido aos seus dentes incisivos, que nunca param de crescer, e se não roerem constantemente, sua boca fecha, fazendo-o morrer de fome. Devido a essa sua necessidade de roer constantemente, provoca muitos estragos e consegue até roer argamassas, e podem até derrubar paredes e muros. Para não ter dúvidas ao identificar um roedor, é simples. O rato novérrico é uma ratazana que tem orelha pequena em relação ao corpo e cauda menor que o corpo. Focinho truncado, pesa entre 200 e 500 gramas e vive 2 anos. A ratazana vive em tocas e galeria, raramente em edificações. O ratos-ratos, que é o rato de telhado ou rato preto, a orelha bem grande e a cauda é sempre maior que o corpo. O focinho é alongado e pesa entre 100 e 300 gramas e vive em média 1 ano e meio. O ratos-ratos vive em forros, telhados, árvores, comum em residências. O musmúsculos é o camundongo. É o menor entre eles. A orelha é bem grande e a cauda geralmente é do tamanho de seu corpo ou um pouco maior. Focinho alongado e pesa entre 10 e 20 gramas. Apenas vive 1 ano. O camundongo vive em despensas, fogões, áreas com alimentos. Vive geralmente dentro das residências. As ratazanas são onívoras e têm preferência por grãos, carnes e ovos. O rato de telhado tem preferência por vegetais, frutas e grãos. Já o camundongo come somente sementes e frutas. Ratos geralmente deixam manchas de gordura por onde passam, identificando a sua trilha, que também serve como identificação para outros de sua espécie. Ratazanas são excelentes nadadoras, podendo sair até em vasos sanitários. Rato de telhado são excelentes escaladores, podendo correr muito rápido por fios e canos. O camundongo é excelente em passar por locais extremamente pequenos. Ratos acuados se tornam agressivos, têm o hábito de se limpar constantemente e brigam por alimento e liderança. Para que o roedor se estabeleça, é necessária a combinação de fatores e elementos, como acesso, abrigo, água e alimento, chamados de 4 As. Eliminando apenas um desses itens, você acaba eliminando os roedores. Ratos costumam viver em grandes comunidades e colônias e crescem rapidamente porque as fêmeas são muito férteis. Sua reprodução se dá de forma bem rápida e a partir do 2º mês de vida já podem se reproduzir. O período de gestação é de 19 a 22 dias, podendo gerar de 5 até 15 roedores, dependendo de sua alimentação. A sua reprodução é influenciada pela disponibilidade de alimentos, e a falta de alimentos inibe o seu cio. Os ratos possuem um rigoroso caráter social, que não impedem, no entanto, que defendam a sua hierarquia e o seu território. Ratos costumam carregar e armazenar seus alimentos, e assim podem permanecer escondidos em caso de perigo sem necessidade de sair dos seus ninhos. Fora de seus ninhos, possuem trajetos fixos, trilhas marcadas com precisão através da urina. Uma das suas características é a sua desconfiança, tendendo a evitar objetos estranhos. Esse comportamento é chamado de neofobia. Investigam alimentos com desconfiança e só ingerem após de ser muito bem cheirados e cautelosamente provados.
As experiências negativas rapidamente se difundem pela colônia, o que se constitui um grande problema no uso de raticidas de efeito agudo e de efeito rápido. Outro exemplo é o uso de chumbinhos e outros produtos que causam o mesmo efeito. Uma colônia informada sobre o perigo acaba evitando o uso destes raticidas. Como o roedor consegue reconhecer a relação entre causa e efeito, surge uma aversão às iscas. Este problema deve ser contornado usando um raticida de efeito prolongado, que não permitam associação de sua ingestão com a morte. Os profissionais da Controlar descobriram os meios certos para conseguir maior resultado dos raticidas que possuem ingredientes ativos. Ingredientes ativos nos quais os roedores não podem identificar o perigo, o que faz nossa gestão e controle de roedores um grande sucesso, sendo utilizada com êxito em grandes campanhas de desratização realizadas em todo o Brasil. O ingrediente ativo cumatretalil presente nos raticidas utilizados e totalmente sem cheiro e sem gosto, e seu efeito acumulativo faz com que os roedores, ao ingerir repetitivamente o produto, morram após alguns dias sem sentir dor. Desta forma, não associam a morte com a ingestão do raticida. Outro ingrediente ativo, o difetialone, é um anticoagulante de dose única que provoca hemorragia interna e a morte. Para facilitar o entendimento do mecanismo de ação do raticida, veremos como funciona o processo de anticoagulação sanguínea. A coagulação do sangue é um processo que protege ratos, outros invertebrados e também o ser humano em um eventual sangramento em caso de ferimento, graças a uma reação bioquímica que se encandeia-se a partir da protrombina, que é a produção de trombina. A trombina atua produzindo fibrogênio sempre presente no sangue e transformando em fibrina. A fibrina produzida sedimenta-se na área lesionada e a coagulação faz com que não haja mais perda de sangue. A protrombina necessária para esta reação em cadeia é produzida no fígado e só ocorre se houver presença e disponibilidade da vitamina K1. Os ingredientes ativos dos raticidas utilizados possuem uma estrutura semelhante à da vitamina K1, que, em elevada concentração, expulsam a vitamina K1, impedindo assim a produção de protrombina. E sem protrombina, o sangue perde a capacidade de coagulação e a lesão não se fecha. Os raticidas também produzem um segundo efeito. As paredes dos vasos sanguíneos tornam-se frágeis e os roedores morrem sem dor em função de hemorragias internas. Conhecendo agora um pouco melhor os roedores, vamos agora descrever todas as etapas de um programa eficaz de manejo integrado de roedores. O primeiro passo é uma inspeção precisa. Fique atento a manchas de gordura nas paredes, marcas de roeduras, fezes, urina e demais evidências da presença de ratos. O segundo passo é a identificação da espécie. Existem algumas características físicas de cada espécie. É importante conhecer para poder combater. O terceiro passo é o diagnóstico, que ajuda a definir o nível de infestação presente no local e assim tomar decisões corretivas e preventivas para eliminar o problema. O quarto passo é o controle químico. Antes de ser efetuado, é necessário uma análise crítica de risco. Isto será importante para a definição dos pontos de escagem e colocação dos dispositivos e os raticidas. Para esta etapa, a Controlar conta com uma gestão ambiental e mapeamento dos dispositivos implantados, gerando um monitoramento eficaz de todos os processos implantados, através da distribuição de planilhas de rastreamento de pragas, classificação dos ambientes por risco de contaminação e nível de sensibilidade, relatórios de implantação, avaliação prévia realizada pelo gestor, vistorias e identificação de focos de pragas, cronograma de atividades,
programação anual, instalação de pontos de escagem e armadilhas atóxicas fixados e identificados com etiqueta padrão, certificado de aplicação e garantia, ordens de serviço, relatório de monitoramento, coleta de dados, relatório de elementos facilitadores e não conformidades. E por último, sugestões de medidas preventivas e corretivas. Fale conosco sobre pragas. Trabalhar como uma empresa que sabe o que faz realmente faz a diferença.